Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bloco de estudando aqui direito previdenciário, a parte de seguridade social específica para a prova do INSS, né, para o cargo de técnico do Seguro Social. E hoje nós vamos partir para a parte de filiação e inscrição. Gente, vamos seguir aqui. Abrir aqui um slide em branco para que vocês consigam entender. Vamos lá. De um lado aqui, a gente tem a Previdência. De outro lado aqui, nós temos o segurado. Né? Temos de um lado a Previdência, de outro lado o segurado. Para que a gente tenha esse vínculo aqui entre segurado e previdência, nós temos que ter o que a gente chama de filiação. Então, a relação jurídica que liga a previdência ao segurado e torna esse aqui segurado, né? Faça com que esse tenha qualidade de segurado. A relação jurídica de direitos e obrigações que vincula a previdência e o segurado é chamada de filiação, tá? Então, a filiação ela vai ser a relação jurídica que vai ligar a previdência à pessoa e vai tornar essa pessoa segurada do regime geral da Previdência Social, vai tornar essa pessoa uma segurada da Previdência, né? Vai constituir aí uma relação jurídica de direitos e obrigações, tá? Como que se dá essa vinculação? Como que se dá essa relação jurídica entre previdência e o segurado? Vamos lá. A pessoa, para ela se filiar à previdência, para se tornar um segurado obrigatório, ele tem que, para se tornar, um segurado geral, não precisa ser obrigatório, né? Para se tornar um segurado da previdência, via de regra, ela tem que exercer uma atividade laboral remunerada e essa atividade tem que ser lícita, né? Tráfico de drogas, por exemplo, não vai gerar uma filiação do traficante com a previdência, né? Então, via de regra, para se tornar um segurado do regime geral da Previdência Social, a pessoa tem que exercer uma atividade laboral remunerada lícita, tá? Quando a pessoa pratica esse fato gerador, vai ocorrer uma relação jurídica entre a Previdência e a pessoa. Esse fato gerador aqui vai decorrer uma filiação por imposição legal. Tá? Então, a relação jurídica que vai ligar a previdência ao segurado, que exerceu o fato gerador, vai por imposição legal, é chamada de filiação, tá? Então, a filiação é o vínculo que estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Que direitos? Uma vez que se torne segurado da Previdência Social, ele vai ser titular de direitos, pode receber benefícios da Previdência. Benefícios aí como aposentadoria, o antigo auxílio-doença, a antiga aposentadoria por invalidez, né?
Então, vai decorrer para esse segurado direitos, mas ele também vai constituir uma obrigação, vai constituir obrigações, por exemplo, obrigação de pagar para a Previdência, de pagar as contribuições. As contribuições previdenciárias. Né? Então, filiação nada mais é que o vínculo que estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Para acontecer a filiação ao regime geral da Previdência, à Previdência Social, basta praticar o fato gerador. Exercer uma atividade laboral remunerada é filiado da Previdência Social, de forma automática, tá? Por imposição legal, por imposição constitucional, lá no artigo 201 da Constituição, tá? Então, o que vai filiar, essa relação jurídica entre Previdência e a pessoa vai nascer a partir do momento do exercício da atividade laboral remunerada e não do pagamento, via de regra, tá? Via de regra. Decorre da execução do fato gerador, da prática do fato gerador, que é o trabalho remunerado lícito, tá? Parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Gente, aqui ele fala atividade remunerada, mas não é só atividade remunerada, tá? É uma atividade que decorra do trabalho. Não é aluguel de casa, por exemplo, é uma atividade remunerada, mas não gera filiação, tá? Mas embora a lei fale desse jeito, o decreto fale desse jeito, é a atividade laboral remunerada. Mas beleza, vamos lá, seguir parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observando o parágrafo 2º e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Então vamos lá, gente. A filiação para o segurado obrigatório, ele vai ocorrer do exercício da atividade laboral remunerada, correto? Não é do pagamento. É da prática do fato gerador, do exercício da atividade laboral remunerada. Para os segurados obrigatórios, tá? Observado o parágrafo 2º. E na inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para os segurados facultativos. Se a gente estiver falando de um segurado facultativo aqui, ó, a filiação, ela vai ocorrer com o pagamento da contribuição previdenciária, tá? Então, para o segurado obrigatório, via de regra, que a gente tem uma exceção aqui, a filiação ela decorre do exercício da atividade laboral remunerada. A filiação do segurado facultativo vai nascer com o pagamento da primeira contribuição previdenciária. Aí que vai nascer a filiação dele à Previdência Social, tá? Porém, para os contribuintes individuais, a filiação ela também vai nascer com o pagamento da contribuição previdenciária, tá? Por quê, gente? O que acontece? O contribuinte individual é aquela pessoa que exerce o trabalho para si mesmo, às vezes como autônomo, né? Então, como ninguém aí pode aproveitar, né, dessa situação imposta pela lei para receber benefícios, o que acontece? A filiação dele só vai se dar com pagamento. Embora, pela lei, ele é filiado obrigatório, somente vai ter a validade com o pagamento da primeira contribuição previdenciária. Por exemplo, vem aqui. Vamos imaginar aqui que o Uber ele vem aqui, começa a trabalhar em julho de 2022. Em julho ele começou a trabalhar. Trabalhou julho inteiro e em agosto de 2022 ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente. E desse acidente, ele morreu. Ocorreu o óbito. O óbito desse segurado, dessa pessoa, né? Só que esse segurado, essa pessoa aqui, ela, embora... Vou botar aqui Uber. Embora ele tenha começado a exercer a atividade laboral remunerada aqui no mês 7 de 2022, ele ainda não pagou a Previdência. Em agosto, vou botar aqui setembro, trabalhou 2 meses. Ele não pagou a Previdência ainda, né? Ele, embora exerça atividade laboral remunerada, ele deixou de recolher, deixou de cumprir a sua obrigação,
pagamento da contribuição previdenciária, que ele deveria ter realizado, né? Já que o Uber é contribuinte individual. Beleza. Com o óbito, chegam os dependentes dele aqui e falam assim, olha, vou pedir pensão por morte, já que ele é filiado obrigatório do regime geral da Previdência Social. Logo, ele tem o direito a deixar, né? Eu tenho direito a receber benefício de pensão por morte. Gente, só que nesse caso não aconteceu a filiação dele à Previdência. Embora ele tenha exercido atividade laboral remunerada, ele não pagou, tá? Ele não pagou. E a filiação do contribuinte individual, ela não se dá com o exercício puro e simples da atividade laboral remunerada, mas com o pagamento da contribuição previdenciária, o que não aconteceu. O que não aconteceu. Logo, os dependentes dessa pessoa aqui não terão direitos a receber pensão por morte, porque não houve sequer a filiação, tá? Então, a filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício da atividade laboral remunerada para os segurados empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos e segurado especial. Observados o disposto no parágrafo 2 e da inscrição formalizada. Por quê, gente? Quando ele paga lá a Previdência, né? Ele automaticamente ele vai lá e se inscreve. Então, quando ele efetua o pagamento, ele se inscreve. Então, o segurado facultativo, com pagamento, com a inscrição, que via de regra é concomitante, pagou, se inscreveu à Previdência, tá? Então, vamos lá. Entender isso aqui. Vamos imaginar que o Supremo tenha a mesma situação do Uber, tenha contratado um funcionário de carteira assinada, alguém para trabalhar na recepção em julho de 2022. Chegou aqui, ó, em setembro de 2022, essa pessoa morreu. Morreu. Vamos imaginar que... Vou botar aqui, vou botar aqui, ó, para vocês entenderem. Supremo contratou alguém em julho de 2022. Um dia depois da contratação, vou botar aqui 1º de julho. Um dia depois da contratação, no dia 2 de julho de 2022, essa pessoa morre. Aconteceu o óbito desse segurado. O Supremo ainda não pagou nada de contribuição previdenciária. Essa pessoa trabalhou só um dia e morreu no dia seguinte. Essa pessoa vai deixar pensão por morte? Sim, essa pessoa sim. Porque a filiação dela decorre do exercício da atividade laboral remunerada. Ele já é filiado à Previdência Social e, quando ele faleceu, ele já era titular de direitos e obrigações, tá? A diferença é que o contribuinte individual, ele vai se filiar com pagamento da contribuição previdenciária. Os demais segurados obrigatórios com exercício de atividade laboral remunerada, tá? E o segurado facultativo também com pagamento de contribuição previdenciária. Vamos lá. Parágrafo 2º. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até 2 meses no período de 1 ano para o exercício de atividade de natureza temporária decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato de secretário especial da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia por meio de identificação específica. Parágrafo 3º. O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário nos termos do disposto da Lei 9608 não geram filiação obrigatória ao RGPS. Por quê, gente? O exercício de atividade prestada de forma gratuita. O voluntário, ele não é filiado obrigatório do regime geral da Previdência Social. Logo, se ele quiser se filiar, ele vai ter que se filiar de forma facultativa. Não gera filiação obrigatória.
apenas pelo exercício da atividade, tá? Porque essa atividade é de forma gratuita e para ser filiado, para ter essa relação jurídica, para ter esse vínculo jurídico, Previdência e INSS de forma obrigatória, tem que exercer uma atividade laboral remunerada. Artigo 17 da Lei 8.213 de 91. Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Gente, incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Antigamente, era o segurado que fazia a inscrição do dependente, colocava lá como dependente. Quem são meus dependentes? Meu filho, minha esposa, bababá. Não era assim? Isso mudou. Isso mudou por quê? A situação fática do dependente muda, né? A pessoa troca aí de companheiro, de cônjuge, isso aí é muito variável. E a maioria das vezes a pessoa esquecia de comunicar a Previdência e outra pessoa estava lá como seu dependente, né? Que ele fazia a inscrição da outra pessoa como dependente. E isso mudou, né? Hoje quem faz a inscrição dos dependentes é o próprio dependente. Quando acontece, quando vai fazer o requerimento de um benefício de dependente, por exemplo, auxílio reclusão, outro exemplo, pensão por morte, nesse momento o dependente ele vai fazer a sua inscrição como dependente daquele segurado, tá? Então a inscrição do dependente é feita pelo próprio dependente quando do requerimento de um benefício, tá? Parágrafo 4º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar, além de informações pessoais e identificação da propriedade em que desenvolve a atividade a que título, se nela reside ou no município onde reside, e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Segurado especial, gente, ele que vai fazer a sua inscrição na Previdência, tá? Ele que vai lá fazer a sua própria inscrição. E tem que comprovar que está ali exercendo a atividade como segurado especial, né? Que é produtor rural, pescador artesanal. Ele vai lá e vai fazer a sua inscrição e a sua filiação também vai decorrer do exercício da atividade quando comprovado. Parágrafo 5º. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono de imóvel rural em que se desenvolve a atividade deverá informar no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, redator, comandante ou assemelhado. Parágrafo 7º. Não será admitida a inscrição pós-mortem do segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. A lei fala em inscrição. O que acontece? Caso do Uber. Começou a trabalhar em julho de 2022. Trabalhou até setembro. Chegou em setembro, ocorreu um evento morte. Só que durante o exercício, esse período de exercício de atividade laboral remunerada, de julho até setembro, o Uber não pagou a Previdência. Ele não se inscreveu. Por quê? O contribuinte individual, ele que é obrigado por fazer a inscrição, né? E a inscrição ocorre, via de regra, automaticamente, juntamente com o pagamento. A pessoa vai lá, faz a inscrição e paga, tá? Porque não tem como pagar se não for inscrito. Para ele gerar a guia, ele tem que preencher com as suas informações de segurado, de fazer a sua inscrição com a Previdência, para poder gerar a guia de pagamento. Então, isso aqui, via de regra, acontece de forma concomitante, né? Beleza. Ele nunca pagou, nunca se inscreveu. Chega aqui e morreu. Aí vem o segurado aqui, o dependente dessa pessoa aqui, pedir pensão por morte. Vem aqui pedir pensão por morte. Fala assim, não, beleza, mas já que ele não se inscreveu, eu vou inscrevê-lo e eu vou efetuar o pagamento desses meses aqui, ó. Por quê? Agora eu vou receber pensão por morte. Não, gente. Não pode. O dependente do segurado não pode fazer a inscrição dele pós-mortem. Não pode. E também não pode pagar aquela contribuição previdenciária que ele não pagou, tá? Para fins de recebimento aí de benefício, benefício previdenciário, tá? Não pode. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Se o Uber começou a trabalhar no mês 7, trabalhou até aqui o mês 9.
Vamos imaginar que esse Uber, ele veio, pagou aqui agosto, pagou aqui, pagou julho em agosto, pagou agosto em setembro. Setembro ainda não venceu, que vence em outubro. Beleza, ele efetuou o pagamento das contribuições previdenciárias. Só que, como ele estava em início de atividade, ele não estava conseguindo fazer muito dinheiro, né? E vamos imaginar que em julho, ele só fez R$700. Em agosto, ele só fez R$800, né? Ainda não tinha uma clientela forte. Estava ali, trabalhando, mas se inscreveu à Previdência, contribuiu, mas contribuiu em valor inferior, valor menor que o piso mínimo, tá? Que o valor mínimo legal estabelecido. Chegou aqui, ele morreu. O que acontece, gente? A reforma da Previdência, que foi trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, estabeleceu o seguinte: para contribuinte individual isso até já existia, mas estabeleceu o seguinte para todos os segurados da Previdência: não será computada para nenhuma finalidade previdenciária, nenhuma, a contribuição previdenciária realizada abaixo do limite mínimo. Qual é o limite mínimo? O piso da categoria profissional, se tiver piso. Se não tiver piso, o salário mínimo vigente, tá? Esse segurado, ele contribuiu em valor inferior ao salário mínimo vigente. A gente não vai nem analisar se tem piso a categoria do Uber. Salário mínimo vigente, ele contribui em valor inferior, correto? Beleza. Como a emenda constitucional trouxe que não será computado para nenhum fim a contribuição previdenciária realizada em valor inferior ao limite mínimo, que é de um salário mínimo, esse segurado aqui não pode utilizar essas contribuições aqui, ó, para nenhuma finalidade. Tampouco aqui, ó, para gerar benefício por morte. O que acontece? Como ele chegou a pagar se inscrever, o dependente poderá fazer a complementação, tá? A complementação é permitida para fins de gerar benefício previdenciário, tá? Percebam, ele se inscreveu, ele pagou, tá? Só que ele pagou em valor inferior, não gerou não gerou nada, nenhum efeito para fins previdenciários, tá? Porém, a lei garante, a Emenda Constitucional 103, embora ela tenha trazido algumas regras mais dificultosas, mais danosas para o segurado, nesse caso ela permitiu que o segurado complemente, né, ou que o seu dependente complemente aquelas contribuições após a morte. A complementação ela tem que ocorrer dentro do mesmo ano, tá? Dentro do mesmo ano. Então, como essa contribuição aconteceu aqui em julho e agosto, teria aí até janeiro para fazer. Até dezembro, na verdade, porque vence em janeiro, até dezembro, dentro do mesmo ano civil, tá? Então, nesse caso, ela pode complementar. Então, vamos lá. Não será admitida a inscrição pós-morte de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Por quê? Porque quem faz a inscrição do segurado, empregado, do segurado empregado, do segurado doméstico, do trabalhador avulso, é o tomador do serviço, o empregador, tá? O empregador que vai fazer a inscrição desses segurados aqui na Previdência Social, tá? Agora, para o segurado especial, para o contribuinte individual e para o facultativo, quem faz a inscrição é o próprio, tá? É dele a obrigação de fazer a inscrição na Previdência Social, tá? Então, ele que vai ter que realizar a sua própria inscrição. O cadastro será realizado pelo empregado, pelo empregador, o empregador que vai fazer o cadastro do empregado. O trabalhador avulso vai ser cadastrado ou pelo órgão gestor de mão de obra ou o sindicato.
O empregado doméstico também vai ser cadastrado pelo empregador. Contribuinte individual, ele mesmo tem que fazer a sua própria inscrição, tá? Sob pena aí de não se filiar à Previdência e não se tornar titular de direitos referente à Previdência, né? Não vai ter direito aí a benefícios previdenciários, nem ele e nem os seus dependentes, tá? Segurado especial, ele também que tem que fazer a sua inscrição, tá? Segurado facultativo, ele mesmo terá que fazer a sua inscrição na Previdência, tá? Quem deve pagar a contribuição? Segurado facultativo, ele próprio. Segurado especial tem uma regrinha que a gente vai estudar ainda. Contribuinte individual, ele também que tem que pagar, tá? Nos demais casos, se ele estiver prestando serviço para a empresa que tem que fazer esse recolhimento. A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos, exceto para o jovem aprendiz, tá? 14 anos. E também para aquelas pessoas que exercem trabalhos insalubres, perigosos, né? 18 anos a filiação, tá? Temos essas exceções. Via de regra, 16 anos. Parágrafo 3º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeito ao regime geral da Previdência Social, será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Ou seja, gente, a pessoa ela é um segurado empregado. Trabalha para uma empresa, tem carteira assinada. Carteira assinada na empresa e trabalha aqui de segunda a sexta. E sábado, faz bico. Final de semana, sábado e domingo. Bico. Faz bico de pedreiro, tá? Como aqui ele tá fazendo bico de pedreiro, tá exercendo uma atividade laboral remunerada, e aqui ele está exercendo outra atividade laboral remunerada, ele tem que fazer a inscrição aqui, que vai ficar a cargo do empregador, e ele aqui tem que fazer a própria inscrição como contribuinte individual, tá? Então, ele vai ter que fazer essas inscrições concomitantes em ambas as suas atividades. Por quê? Ambas são atividades laborais remuneradas, ambas deverão contribuir para o regime geral da Previdência Social, tá? Fazer o recolhimento das suas contribuições previdenciárias. Parágrafo 5º. Presentes os pressupostos de filiação, admite-se a inscrição pós-mortem do segurado especial. Segurado especial, mesmo que ele não faça sua própria inscrição, se preenchidos os requisitos de segurado especial, após a morte, os dependentes podem fazer a sua inscrição. Só comprovar a atividade especial naquele período, tá? Tem que utilizar de documento contemporâneo à época que ele está alegando. Ah, tá alegando de 15 anos para cá. Vai ter que comprovar os 15 anos com documento contemporâneo a cada data ali, via de regra, tá? Parágrafo 5º-B. Não será admitida a inscrição pós-mortem do segurado contribuinte individual e nem do facultativo. Esses dois não podem se inscrever após a morte, os dependentes não podem fazer a inscrição, tá? Ele não deixará direito a benefício previdenciário aí para os seus dependentes, como pensão por morte, tá? Gente, finalizamos aqui a parte de filiação e inscrição no regime geral da Previdência Social, tá? Só uma coisa que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte. A inscrição no regime geral da Previdência Social vai se dar através do cadastro nacional de Informações Sociais, conhecido como CNIS, tá? Então, o cadastro, as informações vão ficar lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, conhecidos como CNIS. Todo CNIS, ele tem vinculado um número de NIT, que é o número de identificação do trabalhador. Número de identificação do trabalhador, tá? Ou PIS,
ou PASEP, PIS/PASEP, ou NIS, que é o número de identificação social, tá? Vai ser vinculado esse número ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, o Cadastro Nacional de... a inscrição dos segurados, ela vai ser formalizada através do Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? Que vai estar vinculado ao número de NIT, ao número de NIS, né? Número de identificação do trabalhador, o número de informação social ou PIS/PASEP, o número de PIS/PASEP, sempre vai estar vinculado, tá ok? Agora sim, finalizamos aqui a nossa parte de filiação e inscrição ao regime da Previdência Social.